Conheça alguns de nossos aprovados. Walter Stegman, aprovado para auditor fiscal municipal de São Luís do Maranhão. Yumi Mizuta, aprovada para auditor fiscal municipal de Campinas, São Paulo. Olá, meus queridos, pra cima! Se você vai fazer o concurso de auditor fiscal, é muito importante que você veja esse vídeo, porque nós vamos trazer as apostas da prova discursiva. Você já deve saber também que 30% do total de pontos está incluído na prova discursiva. Então você é obrigado a poder ir muito bem nessa atividade para que você tenha o seu nome dentro dos números de aprovados no concurso. Então vamos seguir aqui, tá? Nós vamos falar sobre as apostas, lembrando também que 230 vagas, então é o quantitativo de vagas que você está concorrendo para um salário inicial de R$ 21.029. Esses 30% da prova discursiva, ele está canalizado em algumas disciplinas. Vou fazer um comparativo aqui bem breve, tá? Então, se você tem condições de gabaritar a prova discursiva, você vai fazer o mesmo que gabaritar o somatório dessas disciplinas: contabilidade geral, contabilidade pública, estatística, economia e finanças, auditoria, língua inglesa, raciocínio lógico matemático e administração geral e pública. Por quê? Porque essas duas questões da prova discursiva, elas valem 60 pontos. E dentro do somatório de todas essas disciplinas, você gabaritando, você também consegue fazer apenas 60 pontos. Então 30% da prova discursiva é equivalente a você gabaritar todas essas discursivas. Então você consegue entender o quanto que é importante você ir bem na discursiva. Você não pode abrir mão de arrebentar nela. E eu vou te dar uma outra grande dica além dos tópicos. Então preste atenção. Nós temos essas disciplinas e aí os tópicos que nós acreditamos. Pare para analisar. Imagine um cenário em que você tem pouco tempo para estudar e que você precisa levar alguns tópicos. Se você for para a prova e só puder levar alguns tópicos, eu te oriento a seguir com esses tópicos, porque ele tem grande chance, e eu vou te explicar também porque eu cheguei a esta conclusão. Então, nós estamos falando sobre o cargo de auditor e os tópicos que eu estou trazendo para você é exatamente este, tá? Direito tributário, planejamento tributário. Por que o planejamento tributário? Porque o planejamento tributário é um assunto que está em voga na Receita Federal. Então, assim, muito importante para quem é auditor fiscal. Então, os auditores fiscais que trabalham na fiscalização, eles vão ficar sim atentos a esse tópico de planejamento tributário, porque é o que gera confusão, entendimento, é o que as empresas tentam burlar para diminuir o seu pagamento de tributos, vários processos no Conselho Superior, o CARF. Então, assim, é muito importante, principalmente para quem está entrando no órgão, e eu acredito, se a banca te fizer uma prova inteligente, ela vai navegar necessariamente por esse tópico. Vamos aqui em outro tópico também importante, em legislação tributária federal, preço de transferência, os investimentos em sociedades coligadas e controladas e reorganização societária. Por quê? Esse tópico de direito tributário, ele pode se juntar tranquilamente com esse de legislação tributária federal e ser uma questão. Então, para analisar, tá? Eu estou falando em prova inteligente. Então, o examinador que tem bastante conhecimento da legislação tributária federal, eu faria como examinador uma questão envolvendo planejamento tributário e essa parte de legislação tributária federal através das reorganizações societárias, investimentos e preços de transferência. Uma outra questão que eu também abordaria, uma segunda questão, seria envolvendo o quê? Comércio internacional com o Mercosul, classificação fiscal de mercadorias, a TEC e valoração aduaneira com a legislação aduaneira nos regimes aduaneiros especiais e aplicados a áreas especiais, tá? Então, o que eu faria nesse caso? Eu faria uma prova inteligente, voltada para a junção de mais de um tópico, para que o aluno pudesse fazer a questão. Nesse caso, eu faria mais uma questão aqui, que são duas questões de auditor fiscal, envolvendo estes assuntos, tá? Lembrando também que há um tópico bastante importante, na verdade não é um tópico, é um assunto bastante importante, tanto para auditor fiscal como para analista tributário, que envolve o processo fiscal aduaneiro, porque aqui tem outras vertentes de tópicos, inclusive um que eu considero bastante importante, que é o de perdimento de mercadorias. Perdimento de mercadoria. Então, assim, esses tópicos eu levaria para o concurso independente, tá? Independente de ter possibilidade de levar outros. Esses são os tópicos mínimos para você que quer ser auditor fiscal, e eu expliquei por quê. Por causa da relevância
relevância dos assuntos perante o cargo de auditor fiscal. E aí eu trago para você uma grande oportunidade de poder saber o passo a passo de como fazer a discursiva, que é o quê? O nosso curso de discursivas. E ele está com uma baita promoção. Por quê? Porque você vai ter condições de garantir 30% da prova, você vai receber o passo a passo de como fazer essa discursiva, você terá mais de 50 discursivas para treino, você vai ter a correção das últimas 2 provas da Receita Federal, qualquer atualização do conteúdo do edital vai estar incluso, e o preço normal dele, que já está com baita desconto, é de R$ 470 e você vai investir até 27/1 apenas R$ 197, um desconto de aproximadamente 60%. Então, assim, é de suma importância que você invista no seu futuro, é de suma importância que você invista na sua aprovação. Eu vou abrir aqui para poder falar bem cara a cara com você. Nesse curso de discursiva, você vai receber outros bônus. Eu trouxe de forma bem rápida para não ficar com esse vídeo muito longo. Então, é uma ótima oportunidade para você garantir o total de pontos na prova discursiva para poder garantir a sua aprovação. Estamos sempre juntos e lembre-se sempre que treinamento difícil, combate fácil.